A paz do Senhor a todos. Estamos aqui novamente para ministrar mais uma palavra do dia para o seu coração. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, você que vai ouvir esta palavra. E desde já eu quero agradecer de coração. Nós tivemos bastante comentário no último vídeo que nós falamos ali da palavra de Deus. Eu gostaria de agradecer, não vou agradecer todos nesse vídeo, mas eu quero agradecer alguns dos irmãos que eu vou lembrar o nome aqui, nossos amigos, que comentaram no último vídeo, palavra do dia, que foi ministrado aí. Eu quero agradecer de coração a Elda Pereira, foi a primeira que comentou no vídeo ali. Deus abençoe sua vida, gratidão. Também quero agradecer aqui a Mãe Terezinha Machado, que sempre está conosco e comentando nossos vídeos, Força Natural, muitos outros mais aí que estão aí comentando no vídeo. Deus abençoe, o RF também Turismo, Deus abençoe, gratidão pela sua vida, irmãos. Então, sem mais delongas, nós vamos aí para a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar ministrando uma palavra em Atos, capítulo de número 8. Talvez eu me atrapalhe um pouco aí, porque eu sou ruim para decorar. E se nós formos aqui ficar olhando a Bíblia para nós pregar, a gente acaba se atrapalhando ainda mais. Então eu vou citar aí sem olhar na Bíblia. Mas vamos lá, pessoal. Então hoje, Atos capítulo 8, visto que nós estamos falando hoje sobre o carinho que Jesus tinha com Samaria. Então, mais uma vez, antes de Jesus subir ao céu, ele deixou mais um alerta ali, mais uma recomendação para os seus discípulos. Ele diz lá no capítulo 8, no capítulo 1 de Atos, versículo 8, ele vai dizer assim: e recebeis-vos poder quando o Espírito descer sobre vós, e vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então aí Jesus ele estava ali deixando esta palavra para os seus discípulos, para que eles não deixassem Samaria de fora das suas pregações. Então veja que interessante que Jesus ele teve esse carinho aí com Samaria. Eu vou estar lendo o versículo de novo, porque eu acabei pulando muito. Então, para não ficar chato, eu vou aqui pegar a Bíblia e eu vou ler o versículo aqui antes de nós entrarmos na palavra. Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus tinha esse carinho. Nós estamos aí nessa trajetória das palavras do dia, e eu senti de trazer esse carinho de Jesus com Samaria. Então ele deixou ali essa recomendação para os discípulos, que não deixasse Samaria de fora do roteiro que eles iam pregar. Então a missão de Jesus era para que eles se enchessem de poder do Espírito Santo e já saísse a anunciar a palavra de Deus e passasse para essas regiões. E ele recomendou que passasse também em Samaria. Mas veja o quanto interessante. Então eles foram ali todos cheios do Espírito Santo. E ali em Jerusalém começou Pedro, que nunca conhecia direito a palavra de Deus, não tinha aquela explosão de pregar. Na primeira pregação que ele prega, mais de 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. E ali começou um grande avivamento em Jerusalém, e começou a acontecer curas, libertações e salvação, e mais salvação. E foi ali um grande avivamento que aconteceu em Jerusalém. Então, quando nós estamos num lugar que as coisas estão indo bem, a tendência nossa é se acomodar. Quando as coisas estão indo tudo bem, nós ficamos tranquilos. Pode ter certeza que quando você está num lugar que as coisas estão indo tudo bem, o que é a nossa tendência é relaxar. E os discípulos ali, vendo aquele grande avivamento, cura, salvação, e pessoas trazendo enfermos de outras cidades para que até a sombra de Pedro tocasse, eles fossem curados. Então ninguém queria sair de Jerusalém de jeito nenhum. Então, o que era a missão de Jesus? Ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Depois vocês vão ser minhas testemunhas, que nós vimos ali no versículo, de Jerusalém, de Samaria e até os confins da terra. Então a missão de Jesus é para que eles se revestissem e saíssem.
mas como havia um grande avivamento, eles ficaram tranquilos, se acomodaram e ficaram em Jerusalém. Mas o que Deus tinha preparado para eles era para que eles saíssem por todo mundo pregou o evangelho. E veja que interessante que eles se acomodaram. O que Deus fez para que eles se despertassem? Deus mandou ali um homem chamado Saulo, com uma grande perseguição contra os crentes que estavam ali pregando em Jerusalém. E ali houve uma grande perseguição. Então, nessa perseguição, o primeiro espetáculo que eles fizeram em praça pública foram matar Estevão ali apedrejado em praça pública. Então, para eles ali, Paulo foi o que organizou este massacre contra a vida do apóstolo Jesus ali, que ele foi apedrejado, que Estevão foi apedrejado ali em praça. Então, Paulo, ele teve ali uma participação naquela morte de Estevão ali na praça. Então, ali começou uma grande perseguição. Então, eles foram se dispensando. Cada um ia para uma região fugindo, mas quando eles estavam fugindo, eles estavam cheios do Espírito Santo. E eu acho tão interessante uma palavra que me chama muita atenção, que vai tocar onde Deus queria, onde que Jesus tinha recomendado para ele, foi Filipe. Caiu na mão de Filipe, Filipe saiu fugido e foi em direção a Samaria. Veja que interessante, talvez nem era o plano dele, porque Jesus falou, vocês vão em tal lugar assim e pregam o evangelho. Mas Filipe não deixou assim, Filipe vai para Samaria, Pedro vai para um outro, João vai para um outro, não. Ele deixou ali essa cidade para que eles passassem, mas caiu na mão de Filipe e ia para Samaria, e ele vai a caminho de Samaria. Ele começa a anunciar o Cristo e diz que a multidão via e ouvia o que Filipe falava e pregava, e diz que muitos paralíticos, muitos coxos andavam, pessoas eram curadas, e muitos endemoniados que se aproximavam de Filipe, os demônios saíam gritando das pessoas. Então veja que interessante, quando, que eu acho mais lindo, lá no capítulo 8 de Atos, versículo 8, você vai ler ali, vai dizer que ele ia a caminho de Samaria, e no caminho a multidão começaram a seguir Filipe sem esforço, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, quando o crente ele está cheio do Espírito Santo, não precisa ele se esforçar, mas ele precisa sair de quatro paredes. E muitas vezes nós ficamos prendidos em templos, nós falamos igreja, mas em templos, muitas vezes nós vemos as igrejas abarrotadas de obreiros, de cooperadores, mas a missão de Jesus não é nós ficar entre quatro paredes. É claro que tem que ter alguém, tem que ter um pastor na igreja ali para ensinar, para apacentar, para discipular, mas são os novos convertidos. Mas aqueles que já estão, procurem sair das quatro paredes, irmão. O que mais dói em nosso coração de ver pessoas, muitas vezes até brigando. Tem pessoas que chega até a brigar por causa de querer sentar no púlpito, para estar ali numa boa apresentação, mas a missão de Jesus não é para nós ficarmos trancados entre quatro paredes. Então, o que Jesus queria? Que ele saísse. Então, Filipe vai em rumo a Samaria e começa a acontecer grandes milagres e maravilhas. E quando ele coloca o pé em Samaria, o negócio começa a ficar diferente naquela cidade. Eu acho tão maravilhosa essa passagem, é tremenda. E diz que ali havia um homem que ele mexia com magia, que mexia com adivinhação, alguma coisa ali. E quando Filipe chega, ele prega a palavra de Deus para esse homem é liberto. E começou ali um grande despertamento em Samaria. Era a missão que Jesus queria que acontecesse, a missão que Jesus tinha deixado para ele, estava se cumprindo naquele momento ali, quando Filipe chega, coloca os pés em Samaria. E lá no versículo 8, você pode ler lá que vai dizer assim, e houve grande alegria naquela cidade. Quem sabe até aquele dia não haveria um movimento naquela cidade, não tinha havido ainda o mover de Deus naquela cidade. Por isso que era o carinho tão muito grande que Jesus tinha por Samaria. Nós vemos que todas as passagens que nós pregamos anteriormente, foi aqui os 10 leprosos, que um de Samaria voltou para agradecer a Jesus, que ele era estrangeiro, e era inimigo do povo judeu. Então, a única passagem não houve em Samaria. Então, Jesus queria que houvesse um movimento em Samaria, queria que Jesus manifestasse lá dentro. E nunca Jesus teve estas condições de adentrar naquele lugar. A outra mensagem que nós pregamos também foi da mulher de Samaria que estava ali no poço. Então, veja que Jesus sempre tinha algo especial, só que ele nunca conseguiu adentrar na cidade de Samaria, mas Jesus queria que quebrasse. Porque até então,
eles eram inimigos, o povo judeu com os samaritanos, eles não se davam. Mas naquele momento que Filipe entra na cidade, houve uma grande mudança naquela cidade, porque um homem de Deus colocou o pé na cidade. Eu creio, eu tenho muita convicção nesta palavra. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu vivi um período bom do meu ministério, eu vivi pregando de cidade em cidade, nas casas. Nós tínhamos um projeto de missão na minha casa, e muitas vezes nós fazíamos esse trabalho e nós ganhávamos muitas vidas. Porque hoje nós temos missionários que estão no campo de batalha, temos pastores que até esse ano vão ser consagrados, que foram frutos de trabalho nas casas. Então isso é muito maravilhoso, isso é muito interessante, porque aonde uma pessoa de Deus ela coloca os pés, tem que ser abençoado. Muitas vezes eu vejo crente reclamando que está tendo dificuldade no seu trabalho, que está sendo perseguido na escola. Irmãos, pelo amor de Deus, o crente ele tem que ser luz nas trevas. Então nós não podemos dizer assim, não, nós estamos sendo perseguidos no trabalho, estou sendo perseguida na minha rua. Alguma coisa errada tem nessa causa, porque quando você é exemplo, você pode dar a tua referência da onde você mora para as pessoas. Não, você pode procurar. Tem pessoas que falam assim, os pastores são isso, são aquilo, mas eu digo, não sou pastor consagrado, mas sou representante como pastor, e onde eu passo, eu tenho referência. Se tem pastor que dá problema, mas a minha pessoa, eu dou referência. Na cidade de Campo Largo, que eu me criei ali, foi o começo do meu ministério. Aonde eu estou agora, pode perguntar para o mercado, pode perguntar para os vizinhos se tem alguma reclamação. Então isso traz de nós, porque nós que somos representantes de Jesus na terra, nós não podemos dar motivo das pessoas não querer estar perto de nós. E nós vemos isso nos apóstolos, que eles estavam cheios do Espírito Santo, e as pessoas tinham o prazer de estar perto deles. Então eles vinham, era a multidão de pessoas que seguiam Filipe, porque viam e ouviam e viam as maravilhas que acontecia através de Filipe. Então, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, aonde você está, tem que ter coisas diferenciadas, tem que haver algo diferente. Se isso não está acontecendo, nós temos que olhar dentro de nós temos que fazer uma reflexão muitas vezes dentro de nós. O que nós estamos fazendo no lugar que nós moramos, na igreja que nós congregamos, o que nós temos feito de bom para as pessoas. Agora só houve reclamação. É claro que nem Jesus agradou todos, mas a maioria das pessoas tem que ter um carinho especial por nós. Senão nós não somos homens de Deus, não existe mulher de Deus, se não haver uma compreensão. Então, se nós só temos reclamação, nós não conseguimos ter convivência com o vizinho, não temos convivência com um amigo de escola, não temos convivência com pessoa na igreja. Alguma coisa está dentro de nós que está faltando, não estamos sendo um representante de Jesus na terra. Então, ali eu acho lindo esse versículo, guarde bem esse versículo, Atos 8, versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Deus abençoe, fique com esta palavra. Eu creio que esta palavra vai falar fortemente no teu coração. E eu creio que você vai deixar um comentário lá na descrição do vídeo, lá quando eu postar, vocês vão lá e comente o que vocês estão achando desta palavra. Eu creio que vai falar fortemente no teu coração. Deus abençoe. Eu já peço que você que está nos acompanhando, compartilhe com mais alguém, divulgue o canal Voz Missionária para mais pessoas, que está sendo bênção para muitas famílias. Temos incentivado pessoas a trabalhar na plataforma, temos incentivado pessoas a dar prosseguimento em tudo aquilo e tudo que as pessoas fazem é bem. Alguns aprendem alguma coisa, outros fazem outra coisa, mas tudo é bom. Nós incentivar as outras pessoas a prosseguir em frente, não parar. Deus abençoe a todos. Compartilhe, comente, deixe um joinha animado para nós lá e vamos juntos. Até a volta do Senhor, nós vamos trabalhar juntos. Deus abençoe. Forte abraço.